Nos recantos remotos de Patos de Minas, Brasil, envolto pelas vastas terras agrícolas e pelos ventos sussurrantes, existia uma fazenda isolada pertencente a um fazendeiro recluso conhecido apenas como Sr. Almeida. Lendas sussurradas entre os locais falavam de sua vasta riqueza e da trágica história que envolvia sua propriedade em trevas. Dizia-se que Sr. Almeida era um próspero proprietário de terras, abençoado com riquezas além da medida. No entanto, sua fortuna veio com um custo, pois a cada novo filho nascido dele e de sua esposa, Dona Isabela, ele construía um novo celeiro em sua propriedade, nomeando-o após o recém-nascido. Anos se passaram, e 6 crianças abençoaram a casa dos Almeida, cada uma comemorada com seu próprio celeiro. Mas a tragédia abateu-se na véspera do nascimento de seu 7º filho. Dona Isabela sofreu complicações durante o parto, e tanto ela quanto o recém-nascido pereceram, deixando o Sr. Almeida consumido pela tristeza. Em seu desespero, a fazenda outrora próspera de Sr. Almeida caiu em desordem. Os campos ficaram sem cuidados, e os animais vagavam livres, negligenciados e famintos. Rumores começaram a se espalhar entre os vilarejos, contos de uma fazenda assombrada onde os espíritos das crianças falecidas vagavam inquietos. Os sussurros se tornaram mais altos à medida que os locais falavam do declínio do fazendeiro na loucura. Dizia-se que em uma noite fatídica, impulsionado pela tristeza e pela loucura, Sr. Almeida pegou seu machado e levou seus filhos aos celeiros, um por um, onde cometeu atos indescritíveis de horror. Em cada celeiro, ele pôs fim às vidas de seus amados filhos antes de enterrá-los no solo sob os assoalhos. Ao amanhecer, o Sr. Almeida dirigiu-se ao 7º celeiro, o local de descanso final para sua alma destroçada. Lá, sob a luz fraca da lua, ele se enforcou nas vigas, seu corpo sem vida balançando na brisa. Ao longo dos anos, a fazenda outrora próspera caiu em ruínas, seus campos tomados por ervas daninhas e seus edifícios desmoronando em decadência. Os moradores falavam em tons baixos sobre a terra amaldiçoada, advertindo os viajantes a evitar suas terras assombradas. No entanto, apesar da passagem do tempo, a lenda persistiu. Almas corajosas que se aventuraram perto da fazenda abandonada falavam de aparições arrepiantes e sussurros fantasmagóricos que ecoavam pela noite. Alguns afirmavam ter visto o espectro do próprio Sr. Almeida, sua forma fantasmagórica pendurada nas vigas do 7º celeiro, para sempre assombrado pelos pecados de seu passado. Mas não foi até 1997 que a verdade por trás da lenda começou a se desvendar. Um historiador local, impulsionado por uma curiosidade implacável, embarcou em uma missão para descobrir os segredos da fazenda do Sr. Almeida. Através de uma pesquisa minuciosa, ele desenterrou a verdade escondida sob camadas de mito e mistério. O historiador, cujo nome era Augusto Pereira, mergulhou nos arquivos empoeirados da cidade, vasculhando documentos antigos e entrevistando os poucos sobreviventes que testemunharam os eventos sombrios. Com cada nova descoberta, uma imagem mais clara da tragédia que assolou a fazenda começou a se formar. Descobriu-se que Sr. Almeida, uma vez um homem respeitado na comunidade, havia caído em desgraça após a morte de sua esposa e filho. Consumido pela dor e pela culpa, ele mergulhou em uma espiral descendente de loucura e desespero, culminando nos terríveis eventos que assombravam a fazenda. Augusto Pereira, determinado a desvendar o mistério, traçou um mapa dos celeiros espalhados pela propriedade, identificando cada local onde os corpos das crianças haviam sido enterrados. Cada celeiro se tornou um marco sombrio, uma testemunha silenciosa dos horrores que ali ocorreram. Com sua pesquisa completa, Augusto decidiu explorar a fazenda abandonada por conta própria, determinado a documentar sua descoberta e trazer à luz a verdade por trás da lenda. Acompanhado apenas por sua lanterna e sua coragem, ele adentrou os terrenos sombrios da propriedade, os sussurros do passado ecoando em seus ouvidos. À medida que ele se aproximava do 7º celeiro, a atmosfera ao seu redor parecia mudar, carregada com uma energia sombria e opressiva.
Sua lanterna tremia nas mãos enquanto ele se aproximava das portas rangentes do celeiro, seu coração batendo forte em seu peito. Com um suspiro, Augusto empurrou a porta do celeiro, revelando a escuridão que se escondia dentro. Seus olhos vasculharam o interior sombrio, procurando por qualquer sinal do passado macabro que assombrava aquele lugar. Foi então que ele viu, pendurado das vigas do celeiro, o fantasma de Sr. Almeida, sua figura etérea balançando suavemente na brisa noturna. Um arrepio percorreu a espinha de Augusto quando ele testemunhou a cena horripilante diante de seus olhos, a verdade por trás da lenda finalmente revelada. Com um último olhar para o espectro solitário, Augusto sabia que sua missão estava completa. Ele gravou cada detalhe de sua descoberta em sua câmera, determinado a compartilhar a verdade com o mundo. Ao emergir do celeiro, Augusto sentiu um alívio que se misturava com o medo que ainda pulsava em seu peito. Ele sabia que sua jornada não apenas lançaria luz sobre os horrores do passado, mas também traria consolo às almas atormentadas que vagavam pela fazenda abandonada. Ao voltar para a civilização, Augusto compartilhou sua descoberta com o mundo, revelando a verdade por trás da lenda do sétimo celeiro. Sua pesquisa foi amplamente divulgada, lançando uma nova luz sobre os eventos sombrios que assolaram a fazenda de Sr. Almeida. Com o passar dos anos, a fazenda e seus celeiros se tornaram um destino para os corajosos e os curiosos, que buscavam desvendar os mistérios que ali se escondiam. O local foi transformado em uma atração turística, com visitantes de todo o mundo vindo para testemunhar o local assombrado por eles mesmos. No entanto, apesar da popularidade crescente da fazenda, as histórias de avistamentos de fantasmas e encontros sobrenaturais continuavam a assombrar a propriedade. Aqueles que se aventuravam pela fazenda à noite falavam de sussurros no vento, sombras que dançavam nas sombras e uma sensação de presença maligna que permeava o ar. Mas, apesar dos relatos de atividade paranormal, a fazenda permaneceu de pé como um lembrete sombrio do passado, uma lembrança das consequências devastadoras da dor e da loucura. E enquanto o sétimo celeiro permanecesse de pé, a lenda de Sr. Almeida e seus filhos continuaria a ecoar pela eternidade, uma história de terror que nunca seria esquecida.